Então, gente, vamos lá para mais uma live. Eu preparei, como eu falei para vocês nos stories hoje, um bolo esculpido de bolo de cenoura, tá? Por que eu escolhi bolo de cenoura? Pela cor, né? Referente ao modelo que a gente vai trabalhar. Como a gente já falou na live passada, a gente tá no mês do Halloween, né? De comemoração do Halloween. Então, eu decidi fazer o bolo do Luca desse mês de uma abóbora do Halloween. Por que eu procurei fazer um modelo diferente dos outros do Halloween? Mesmo motivo que eu já falei para vocês, né? A gente tem que sempre procurar um diferencial para a gente se destacar da maioria das pessoas que estão fazendo. É isso que eu sempre bato na tecla de vocês. Por que eu trabalhar com pasta americana? Porque eu vou na contramão do que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, com isso, eu consigo me diferenciar no mercado, né? E assim conseguir mais clientes, conseguir vender mais e conseguir vender melhor, né? Que é o mais importante. Então, sempre procure fazer coisas diferentes do que as pessoas costumam ver por aí, que é o que a gente escolheu hoje. Então, a cor do bolo de cenoura vai remeter à abóbora, tá? E isso vai dar um efeito visual mais bonito, tá? Como que eu parti para a receita do bolo de cenoura? Quem já me acompanha há algum tempo já pode ter visto essa receita no nosso YouTube lá. Então, essa receita tá salva lá no YouTube. Quem quiser assistir, eu não vou passar a receita do bolo aqui, tá? A receita tá lá no YouTube. Então, quem tiver interesse de pegar essa receita, vai lá no YouTube e lá tá o modo de preparo. Eu ensinei para vocês tudo tintim por tintim de como faz essa massa, tá? Outro detalhe dessa massa que não vai estar lá, porque aqui eu tô usando para um bolo esculpido, que eu queria colocar para vocês. Lá tá a receita com óleo, tá? Aqui eu coloquei metade manteiga e metade óleo. Por que, professora, que você fez isso? Colocou metade manteiga? Pode ser feito só com óleo? Para o bolo esculpido, eu preciso de uma massa mais firme, tá? Se eu fizer essa massa aqui simplesmente com óleo, ela vai ficar muito fofinha, né? E aqui, como é que eu fiz? Eu preciso, para esculpir, uma massa descansada. Como é que a gente descansa ela? Na geladeira. Então, eu bati essa massa, fiz ela hoje de manhã e descansei na geladeira. Massas com óleo, como eu já falei aqui para vocês, são massas que vão para a geladeira e ela mantém a fofura dela, tá? Quando você coloca o óleo na geladeira, ele se mantém em estado líquido, né? Quando eu coloco a manteiga na geladeira, como é que ela fica? Ela petrifica, né? Ela fica aquela pedrona dura, tá? Então, quando eu quero trabalhar com massas que vai para a geladeira, tipo tortas geladas, ou massas que eu preciso colocar ela na geladeira, por um recheio que vai ser mais perecível, eu preciso manter esse bolo na geladeira, eu dou preferência a fazer essa massa com óleo, porque ela não vai mudar o estado dela dentro da geladeira. E quando eu vou trabalhar com essa massa fofinha, que eu não precise colocar dentro da geladeira, que ela vai ser consumida em temperatura ambiente, eu posso trabalhar ela com manteiga. E aqui, por que eu coloquei metade de manteiga? Porque eu quero essa massa mais firme, descansada na geladeira. Então, o que eu fiz? Eu assei esse bolo de cenoura mais cedo, né? Metade manteiga e metade óleo e coloquei ela para descansar na geladeira. Assim ela ficou mais firme, tá? Porque eu preciso dessa textura mais firme dela para esculpir esse bolo, porque eu vou recortar ele aqui. Entenderam? Então eu preciso de massa estruturada, pode ser com óleo ou manteiga, tá? Mas eu preciso que ela seja firme. Então a geladeira me deu a firmeza, quer dizer, a manteiga na geladeira, nessa massa na geladeira, me deu a firmeza que eu preciso, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí durante o processo. A gente já vai começar o processo de esculpir ela mesmo. Já vou só começar a trabalhar com a massa. Vou baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem melhor. Eu já procurei, quando você vai esculpir um bolo, você já procura uma forma mais ou menos no formato do seu bolo, para facilitar o corte, né? Para você cortar menos possível, tá? Então, eu coloquei, né, em duas formas comuns. Eu assei 2 bolos, ó. Tá? Ó, assei 2 bolos caseiros e fiz numa forma comum, para ficar mais fácil o corte. Então, a gente vai começar já a recortar ele aqui. Vou trabalhar com uma faquinha de serra. Essas faquinhas para bolo esculpido tem que ser a mais afiada possível. E vou também trabalhar com o nivelador, que é o cortador, né, que a gente vai
nivelar aqui. Primeira parte, vamos partir para a execução, começar aqui os nossos cortes, tá? Eu vou tirar primeiro essa parte aqui de cima. Esse bolo foi assado com desmoldante, tá? O desmoldante tem essa característica aqui, ó, de subir essa parte. Ele puxa diretamente para as laterais. Quando você assa com farinha e manteiga, ele não dá esse efeito aqui. Ele sobe mais pro meio, para cima, tá? Ó, então eu tirei a parte aqui de cima, porque eu já tenho ele reto aqui, correto? E eu vou fatiar ele para me rechear, né? Eu quero um bolo esculpido, mas eu quero um bolo recheado. Então eu vou cortar com o meu nivelador aqui, para que ele fique retinho, ó. E vou fazer isso nos meus 2 bolos, tá? Vocês estão vendo que a massa tá super úmida. Deixa eu ver que estoura a luz aqui, ó. A massa tá super úmida, bem amarelinha, tá? E ela ainda tá um pouquinho gelada, porque eu tirei pouco antes da geladeira. Mas é isso que eu preciso de uma massa para esculpir. Eu preciso que quando ela volte à temperatura ambiente, que vai ser depois que eu fizer esse processo de esculpir, ela volte à textura dela. Então eu preciso dela assim, um pouquinho gelada, para ela estar um pouco firme, para recortar. Mas quando ela voltar à temperatura, ela vai estar macia, suculenta e gostosa, da mesma forma de antes dela ter ido para a geladeira, tá? Então, ó, cortei isso, cortei a primeira parte. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, ó. Tirar essa partezinha aqui de cima. E vou só tirar essa base para não cortar diferente, alturas diferentes, tá? E já vou, ó. Gente, ó, hoje a gente não termina a decoração desse bolo, tá? Nós vamos fazer a primeira parte, que é esse processo aqui de esculpir a massa e o recheio, tá? E aí, na terça-feira, a gente vai fazer a live na terça, não na segunda da semana que vem, porque eu vou estar viajando na segunda. Vou levar os meninos para passear na domingo, segunda e volto terça-feira. Então, terça-feira a gente conclui a decoração desse bolo aqui, tá? Hoje a gente vai fazer o processo de montagem e já vamos deixar ele todo preparadinho na ganache para terça-feira, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Cortei, né? E vamos começar a empilhar ele aqui. Não vou passar nada aqui embaixo, porque ele vai segurar. Não é bolo de andar, então ele vai segurar. Olha aqui, ó, como a massa tá firme. Tá macia ainda, tá? E quando ela voltar à temperatura, ela vai voltar a mesma maciez dela. Não vai ter problema nenhum. Eu queria que vocês me dessem um apoio aí no YouTube. Quem ainda não segue o nosso YouTube, vai lá, se inscreve. Seguir não, né? No YouTube se inscreve, né? Cheguei, professora. Boa noite, gente. Tem alguém que tá me assistindo aqui pela primeira vez? Coloca aí pra mim. Ó, gente, eu tô usando aqui o recheio de brigadeiro, tá? Ponto de recheio normal. E aí a gente vai passar uma camada aqui. Só que eu não quero essa camada grossa demais, para não atrapalhar na hora do corte, certo? Por isso que eu cortei para fazer mais uma camada. Mas é brigadeiro de recheio. Nina Gourmet, boa noite, entrando aí agora. Tem alguém aqui ainda pela primeira vez? Nos assistindo? Essa massa é de milho? Não, é de cenoura, tá? É massa de cenoura, com recheio de chocolate. Ó, fiz a primeira camada do recheio. Vou colocar o primeiro aqui, ó, tá? O primeiro bolo. E aí, vou passar de novo a próxima camada do recheio. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Eu concluí aqui um caseirinho, né? Estão vendo? Eu parti no meio e concluí um caseirinho. Pra me montar a outra parte, eu vou virar ele, porque eu quero colocar essa parte mais larga com a parte mais larga lá de baixo, ó. E assim eu já vou conseguindo esse efeito aboloado aqui no meio, né? Pra já diminuir meu trabalho de esculpir, certo?
você tem que tentar diminuir o trabalho para que você consiga efetuar o trabalho, o projeto com menos tempo, né? E assim, poder fazer mais coisas, tá? Então, a gente sempre começa a pensar nesse projeto antes, ó, eu vou fazer um bolo esculpido de abóbora, mas o que eu vou usar? Que forma que eu vou usar para isso? Para que eu chegue nessa forma mais rápido, né? Então, eu optei aqui por essas duas. Você pode fazer, por exemplo, um bolo redondo, naqueles bolos redondo, pode assar na tigela redondo, tá? Porque assim, a gente ganha mais tempo. E tempo, hoje em dia, é dinheiro, né? Ó, vou repor aqui um pouquinho de recheio. Quando você nunca trabalhou com bolo esculpido, começa a fazer as formas mais fáceis, tá? Aquele bolo que a gente fez do Bob Esponja, do Minions, são modelos mais fáceis de esculpir. Então, começa por eles, né? Porque os bolos esculpidos, gente, em formas, né? Em formatos, assim, mais diferentes, tem uma valorização ainda maior do que os bolos de pasta americana, né? Então, quando você coloca forma nesse bolo, você tende a vender ele mais caro, porque é um trabalho que você não vai cobrar por fatia aqui, né? Você vai cobrar por tamanho, você vai cobrar pelo projeto do seu bolo que você está fazendo, tá? Ó, vou colocar a última parte aqui em cima. E ó, a gente já tem mais ou menos o formato, né? O que eu vou ter que fazer aqui? Só aparar e realmente chegar naquelas forminhas da abóbora que eu vou ter que fazer os gominhos aqui na lateral. Mas o projeto original, né? O formato original, quer dizer, eu já tenho aqui, ó. Se eu quiser fazer um disco voador, dá certinho aqui também, né? Então você vai desenvolvendo as formas. Agora a gente vai começar a brincadeira. Faquinha de serra, tá? Eu tenho que o quê? Arredondar essa parte. E aqui embaixo também eu tenho que arredondar um pouquinho, tá? Gente, essa mesma técnica que eu tô usando pra cá, do bolo gelado, um pouquinho descansado, você pode fazer naked cake de bolo de cenoura também, tá? Então, você pode utilizar essa mesma técnica de assar o bolo com metade manteiga e metade óleo, deixa ela descansar e aí você consegue montar o naked com mais segurança, tá? Então, vamos começar aqui a brincadeira. E esculpindo ele aqui, essa é a parte que eu mais gosto. Você não precisa ter medo de cortar. Sabe por quê? Porque quando a gente tira demais, a gente pode consertar ele no ganache. Mais um pouquinho pra frente, tá? Quando a gente for fazer a blindagem desse bolo aqui, a gente pode consertar ele no ganache, tá? E aqui, ó, a gente vai tirando aos poucos e vamos pegando o formato, né? Aqui, ó, eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo, né? Que é aquele batente realmente da abóbora para ele ficar redondinho. Você pode fazer, sabe o quê? Nas primeiras vezes, você vai imprimir uma foto do projeto que você quer fazer e fica olhando para ele aqui, ó. Eu olho pro bolo, olho pra foto, olho pro bolo, olho pra foto. E aí eu vejo, será que tá mais ou menos no rumo, né? O que a gente faz é sempre tentar tirar um formato, como eu falei pra vocês, escolher uma forma que já pareça com o formato que você vai fazer, você diminui o seu trabalho tirando menos, né? E aí você consegue um resultado mais rápido. Isso aqui, ó. Aqui eu já tô olhando e o que vai faltar eu fazer? Os gominhos da abóbora, né? Porque eu já peguei o formato mais ou menos mais largo aqui, porque a forma do caseirinho é assim. Então, eu botando uma virada em cima da outra, já pegou o formato, né? Isso. Delícias de bolo. São 2 caseirinhos. Um virado assim no outro. Pega 2 formas aqui pra mim, amor. Só pra me mostrar o formato. Ó, e eu vou tirar um pouquinho aqui embaixo, só pra deixar ela redondinha. Aqui, estão vendo, ó? Tirei aqui. Boa noite, José! Ó, 2 formas de caseirinho. E aí eu montei eles assim, ó, tá? Pra ficar esse alboloadozinho aqui, ó. E aí eu tô só arredondando ela aqui em cima, tá? Pra o formato da abóbora.
E aí eu vou tirar aqui embaixo pra gente fazer esse acabamento aqui. Para ela ficar redondinha, né? O acabamento da abóbora não ficar quadrado aqui na minha base. Lembrando que a minha massa tá um pouquinho gelada, porque eu tirei, tá com meia hora da geladeira, certo? Mari, boa noite! Marina chegou, José chegou, a Aline já tá aí, as meninas todas aí. Tem gente de fora hoje, de fora do estado aqui, do Ceará. Conta aí pra mim de onde vocês estão assistindo a live. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, tem gente já pegando os pedacinhos aqui do meu bolo de cenoura, viu? Não vai durar. Cheguei mais ou menos aqui nesse formato e eu vou agora marcar os gominhos que eu quero. Como que eu vou dar um direcionamento? Igual a gente corta pizza. Ó, vou começar aqui, ó, marcando, tá? Eu só vou marcar com a minha faquinha aqui, ó. Marquei aqui, vou marcar direto pro outro lado. Assim eu consigo uma distribuição mais uniforme desses cortes, igual quando a gente vai cortar pizza. Ó, cortei aqui, aí venho pra lateral. Tá aqui os meus dois cortes, ó, que eu fiz, tá? Presta atenção aqui nessa forma de cortar. E aí eu venho aqui, ou eu posso dividir já aqui em duas partes. Se eu achar que vai ficar muito pequeno, porque se eu cortar aqui, eu vou ter que cortar aqui no meio de novo, tá? Ou então eu posso, já tá as duas aqui, eu vou medir uma pra cá e uma pra cá. Eu acho que vai ficar mais uniforme, tá? Não vou botar essa do meio, vou botar uma bem aqui e uma bem aqui, proporcional mais ou menos na mesma distância. Então eu tô só marcando aqui, tá? Eu não tô cortando ainda, tô só marcando, vou virar pro outro lado e vou marcar aqui, ó. Daqui, depois dessas marcações, é que eu vou começar o processo de corte aqui da lateral. Então, como que eu vou cortar aqui, ó? Um pouquinho para um lado, e aí eu vou aprofundar um pouquinho para o outro. Vocês estão vendo aqui o corte, ó? Um pouquinho para o lado, e aí venho para o outro. Para fazer essa entrada aqui. Entenderam? Só que eu tenho que fazer ela mais, tá? Eu vou só fazer a primeira, para vocês visualizarem onde eu cortei. Depois eu venho aprofundando e arredondando essa parte aqui. Tá aqui a próxima marcação. Lá vem de novo, ó. Quando é esse processo de bolo esculpido, a gente tem que ir aos poucos mesmo, né? Sentindo onde a gente vai precisar cortar, ó, tá? Eu já fiz como é que eu vou falar? Um gominho aqui da abóbora. E aí vou pro próximo. Só marcando, tá? Esse ficou menor um pouquinho do que esse, ó. Mas não tem problema porque também na natureza não são iguais, né? Como eu disse pra vocês, qualquer coisa que não ficar no cantinho certo, a gente corrige no ganache, tá? A gente faz uma quantidade maior do ganache nesse ponto. Ó, tô só marcando, depois a gente vem fazendo o contorno. Hoje eu tava falando para as minhas alunas, né, do curso online, as dificuldades que a gente tem para começar a vender bolo de pasta, porque o pessoal reclama para mim assim, o pessoal não valoriza, os clientes não valorizam bolo de pasta, não querem comprar bolo de pasta. E aí, como que eu consigo começar a colocar na cabeça do meu cliente a comprar bolo de pasta, né? Maioria dos clientes reclamam do gosto da pasta, porque só são acostumados com aquela pasta pronta, né? São acostumados com aquele sabor que a pasta pronta tem. E aqui eu ensino as minhas alunas a fazer a sua própria pasta, que ela tem uma qualidade muito melhor, né, do que a pasta pronta, tanto na textura como no sabor. E isso você consegue provar para o seu cliente fazendo uns bolos gostosos, molhadinhos,
que a pasta também é comestível, que o cliente consiga comer essa pasta, né? E com um valor agregado muito legal, porque você vai conseguir fazer bolos bem realistas, bem bonitos, e o seu cliente vai acreditar que bolo de pasta americana pode ser gostoso e pode ser lindo também, né? Então, você tem que começar a trabalhar os modelos e começar a postar, que é o que eu sempre falo para as meninas, né? Vamos começar a postar os modelos para você mostrar para o seu cliente que você sabe fazer, que você pode fazer o diferencial. Se você não tem nenhum modelo para postar, você nunca fez nenhum bolo falso, como que o teu cliente vai acreditar que você é capaz de fazer um bolo, né? Então, a gente tem que começar a investir em divulgação, tá? Isso vai fazer com que você consiga vender os primeiros bolos de pasta. Mas o cliente tem que ter segurança de que você sabe fazer, tá? Então, ó, tenta já começar a treinar. Comece, se você tem interesse realmente de trabalhar com pasta americana, começa a treinar, porque é uma área da confeitaria que tem uma grande oportunidade de crescimento, tá? Que você consegue realmente obter um resultado melhor financeiro, porque tem uma valorização maior, né? E assim você consegue lucrar mais, que é realmente o nosso objetivo. Ó, vou continuando aqui, tirando as partes, arredondando, tá? E aqui eu tô puxando para a parte de cima. Já tô fazendo esses gominhos chegarem aqui. Vocês estão vendo, ó? Eu tô dando entradinhas nele aqui, ó. E eu posso passar a mão assim e arredondando, ó. O objetivo. Sabe uma outra forma que vocês podem fazer, e já a partir de um modelo até mais fácil do que esse que eu peguei, mas acontece que a minha era muito grande. Então, eu não queria um bolo, né? Um bolo para mêsversário aqui para casa, né? Só somos 8 pessoas? 8 adultos? Não, somos 10 adultos, né? Então, eu não precisava de um bolo gigante, tá? E com isso eu peguei essa forma menor. Mas tem aquelas formas... me dá aqui, amor, pra me mostrar. Aquelas formas decoradas, que já vem com formato, tá? É porque a minha só era grande. Deixa eu até mostrar ela aqui pra vocês. Aí ela, ó. Talvez acho que fique mais fácil até de vocês chegar no resultado. De esculpir, tá? Ó, tô fazendo as entradas da abóbora aqui, certo? E depois eu vou arredondando elas. E não se preocupa com ela mesmo. Ó, essa forma aqui, ela já tem até o formatinho da abóbora, né? Só que a minha aqui era muito grande, tá? Então, por isso que eu não fiz nesse modelo. Ó. E a gente vai cortando. E assim arredondando, tá? Eu posso tirar a casquinha todinha, se eu quiser, para deixar bem redondinha. Esse passo aqui das laterais precisa ser mais fundo, porque se eu não chegar a ela na profundidade aqui, quando eu colocar o ganache, não vai aparecer essa marcação. E ainda mais quando eu colocar a pasta, tá? Então, eu preciso chegar mais fundo nisso aqui e arredondar essa parte aqui. Porque senão não vai aparecer quando eu colocar na pasta, quando eu colocar o ganache, quando eu colocar a decoração, tudo aqui vai sumir esse recorte. Então, tem que ser com mais profundidade mesmo, certo? E aí, eu vou tirando esses farelinhos, né, que vão caindo. E o cheiro, gente, vai subindo aqui desse bolo de cenoura com chocolate, que vocês não têm noção. Vai subindo muito o cheiro. Pena que aqui, né, não passa. Inclusive, eu postei de manhã, né, a hora de fazer esse bolo. Já teve aluna aí que correu e foi fazer bolo de cenoura porque não estava aguentando só ver nos stories e foi fazer. Não foi, Kessia? Não sei se ela tá aí na live, mas ela foi correndo fazer. Quando eu falei no início da live, quem não estava aqui, essa receita tem salva lá, tem vídeo ensinando essa receita lá no YouTube, tá? No nosso YouTube. Aproveita, vai lá. Eu vou deixar o link aqui quando terminar a live nos stories,
Mas é só você entrar no nosso YouTube e pesquisar bolo de cenoura para Páscoa. Acho que tá nessa descrição. O pessoal do marketing que tiver aí, Raílson, Raíssa, se tiver aí, me ajuda com a descrição lá do bolo. Eu acho que é bolo de cenoura para Páscoa. Só para o pessoal conseguir achar a receita bem direitinho. Mais facilidade, né? Lá no nosso YouTube tem ensinando a fazer essa massa. Aproveita e se inscreve lá. Para dar uma forcinha lá. A gente tá com 700 e poucos aí. E eu quero chegar a 1000 já já, tá? Ó, vocês estão vendo mais ou menos o formato de uma abóbora ou ainda não? Conta aí pra mim o que vocês estão vendo aí na... Quando eu vou fazer bolo esculpido, eu termino de esculpir, aí eu levo pra minha mãe e digo assim, mãe, tá vendo isso assim? Tá vendo isso assim, assim? Tá vendo uma abóbora? Não tô vendo ainda não, mas vai ficar uma abóbora. Vou fazer o cantinho aqui, ó, pra poder aparecer mais na hora que a gente for passar o ganache, tá? Vou tirando aqui, ó, esse cantinho. Olha aí, amor, no YouTube, como é que tá a descrição do vídeo do bolo de cenoura. Já tá aparecendo José aí com a abóbora. Tô fazendo os cantinhos aqui, ó, para que a gente consiga realmente chegar na mais profundo aqui, para aparecer, não dar tanta dificuldade na hora que a gente for passar o ganache, tá? E o passo mais demorado aqui do bolo é esse, é você conseguir o formato, né? Quando a gente trabalhou com o bolo do Bob Esponja, eu tinha que arredondar só aqui, ou do Bob Esponja, ou do Minions, né? Era mais, o formato era mais fácil, tá? Então, eu vou ainda ter que cortar mais um pouquinho nas laterais para aprofundar. Vocês entenderam agora por que essa massa tem que estar firme? Porque se eu empilhar uma massa dessa, mole, sem estar descansada, ela pode se desmanchar aqui nesse processo de corte, tá? Então, eu preciso que essa massa esteja descansada. Um recheio também firme. Quais recheios a gente usa para bolo esculpido? Eu uso brigadeiro, também descansado. A gente usa ganache. Se eu tivesse uma ganache aqui, eu podia rechear esse bolo com ganache. Inclusive, fica maravilhoso, né? O sabor. Então, eu tenho que usar esses recheios firmes. Certo? Então, a gente vai, ó, esculpindo, cortando ele, arredondando, certo? Então, eu já tenho mais ou menos aqui, ó, o formato. Gente, isso aqui dá pra fazer outras frutas também, tá? Dá pra fazer maçã, dá pra fazer, que mais? Pimentão, se você for fazer, sei lá, se for fazer um bolo de pimentão. Mas maçã, se você quiser um bolo da Branca de Neve, quiser uma maçã esculpida, né? A gente já partiu quase do mesmo formato. Você não precisa tirar na lateral e só dar o formato aqui da maçã, tá? Aqui no centro, eu tenho o buraco do caseirinho, tá? Como que eu posso fazer? Eu posso preencher com brigadeiro, se eu quiser. Só que vai ficar um pouquinho mais caro. Então, o que eu posso utilizar? O próprio farelo do bolo, se eu quiser encher aqui, colocando um pouquinho de brigadeiro. Olha aí o Thiago da Fim de Sabor, chegando. Thiago, esse é o bolo do Luca, de 5 meses, que a gente vai fazer do Halloween. E a gente tá fazendo uma abóbora esculpida, tá? Não sei se você viu aí nos stories, né? Eu sei que você agora é um rapaz muito ocupado, né? Não tem tempo de estar muito assistindo a internet. Então, a gente está fazendo aqui o abóbora esculpido. E para quem não sabe, o Thiago é aluno nosso de pasta americana. E o Thiago tá voando aí nos bolos de pasta, no salgado. Quem não segue ele, procura aí. Fim de Sabor Quixadá.
Imagina até a lindeza. Vai ficar no final, tá? Ó, a gente vai decorar o bolo, Thiago, na terça-feira à noite, tá? Na nossa live de terça-feira. E aí a gente vai fazer toda a parte decorativa desse bolo. Porque quando é bolo esculpido, eu não consigo começar e terminar na mesma live, porque são processos que demoram mais, né? Então a gente não consegue fazer esse processo todinho numa live só. Então a gente divide em 2 lives quando é esses bolos esculpidos. Vou só aprofundando um pouquinho mais aqui essas partes para me ajudar no ganache, tá? Ó, então eu vou passando a mão, tirando, e agora eu já posso começar a aplicar o ganache. O ganache que eu uso para blindagem, tá? É o ganache 5x1 que a gente fala. É 500 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite, tá? E você pode fazer também com água. Oi? Gostou não? Vou só lavar aqui as minhas mãos, que estão sujas de brigadeiro, e vou mostrar o ganache para vocês, tá? Pra gente começar ele. O ganache também, eu tenho ele descansado. Eu vou preencher aqui o nosso bolo com brownie, tá? Porque quem assistiu meus stories semana passada, eu tenho uma reserva grande de brownie aqui, que sobrou de uma receita, de uma encomenda grande, tá? A Gigi tá colocando aí um comentário, vou ler pra mim. Um comentário que a Gigi colocou agora, lê aí pra mim. Consegue não? Chegou não aí? Ó, tô colocando... Girli, pois é, você até tentou entrar, né, nessa turma e não deu, você tá falando aí. Mas, ó, tenta já começar a colocar alguma coisa aí no seu cardápio de pasta, tá? Pra poder, eu sei que no interior, né, você me falou que é do interior, é mais difícil essa venda. Então, tenta fazer como você estava me dizendo, começar com os bolinhos dos de casa, para poder ir dando a visão pro seu cliente que você está trabalhando com pasta, tá? Regiane, R-Dic, né? Confeitaria, é a Regiane aí. Então, eu vou preencher o buraco aqui com brownie, tá? Farofinha de brownie. Você pode colocar parte de bolo, do bolo de cenoura, do próprio bolo, de bolo que você tenha, de farelo de bolo. Vou colocar um pouquinho de brigadeiro para dar sustentação, ó. Para ficar firme, tá? E aí vou colocar mais brownie. Bolo de cenoura combina muito com chocolate. Então você pode colocar bolo de chocolate com camadinha, só pra gente preencher aqui, porque eu não posso ficar com esse buraco aqui na parte da frente. Na parte de cima, né? Ó, brownie com bolo de cenoura pra ficar ruim, né? Só que não, tá? Aprender as técnicas corretas nos possibilita planejar o bolo e passar segurança aos clientes. É isso aí, Thiago. O planejamento é importante. O que que eu fiz de manhã quando eu comecei a fazer esse bolo, né? Eu procurei uma forma que já se adequasse mais ou menos ao modelo do meu bolo. Então, o planejamento é muito importante, tá? E também, para as pessoas que querem começar a se planejar, né? A gente tem um curso online, onde você pode dar todo o apoio, que o Thiago aí já participou, a Aline que está aqui, né? A gente dá todo o apoio ao aluno para realmente tirar todas essas dúvidas e poder, né, ter mais segurança para a pasta americana, tá? Ó, preenchi, cheguei aqui em cima com o brownie, tá? E agora a gente vai pro ganache. Vai lavar a mão de novo.
O nosso objetivo é sempre passar mais segurança para vocês, para quando vocês pegarem um projeto desse, né, vocês realmente terem segurança para isso, né, para executar um projeto. Ou me arranja um bolzinho só para eu tirar esse excesso do bolo aqui. Recomendo demais o curso. Temos casamentos agendados e muita tranquilidade do que o bolo saia lisinho, com estrutura e melhor, delicioso. Tá vendo aí, ó? Já tem depoimento aí do aluno, né? Que realmente vai ter a segurança para trabalhar com a pasta americana. E aí eu dou todo o suporte para vocês, todo o apoio que vocês precisam, né? Vou tirar aqui, ó. Olha o que sobrou do bolo, tá? Esse farelinho aqui, ó, vocês podem fazer pop cake, pode tomar com café, pode fazer várias coisas aí. Bolo bom é quando tem as duas principais características, beleza e sabor. Tem que ter beleza e sabor, né? Bolo de pasta americana não pode ser ruim, tá? Então a gente tem que agregar essas duas coisas. Aqui é um bolo de cenoura super suculento, super molhadinho, bem gostoso, e a gente vai trabalhar com pasta americana, né? Então, isso não quer dizer uma coisa não anula a outra. Ó, eu tenho uma ganache aqui descansada, tá? Já passei para vocês várias vezes essa receita de ganache. Vou dar uma aquecidinha leve nela ali, para eu conseguir aplicar essa ganache no meu bolo aqui, né? Para fazer essa blindagem, tá? Então, vou colocar de pouco tempo no micro-ondas. Vou colocar de 8 segundos, só para deixar ela pastosa. Você dá aula de salgados presenciais? Não, ainda não dou aula de salgados aqui, tá? No particular, só lá no Instituto Mix que tem a cadeira de salgados. Mas ainda não consegui encaixar tempo para tudo, né? Para dar aula de todos os formatos aqui, tá? Tô desejando essas sobras. Olha aí, se tivesse aqui perto. Vamos olhar um pouquinho aqui a garganta. Tá delicioso esse bolo. Mas, como eu falei, a receita tá lá no YouTube. Faz que nem a Kessia. Corre lá e faz, tá? Vou contar um segredinho pra vocês, pra essas massas coloridas. Massa de bolo de cenoura. Massa de... se vocês forem fazer, por exemplo, um chá de bebê, um chá revelação, vocês queiram fazer massas coloridas. Rosa, verde, azul, red velvet, tá? O segredo para essas massas coloridas, anota aí, pega a agenda e anota aí. Porque nem lá no vídeo eu falei, tá? Então, pulo do gato aqui para vocês. Deixa essa massa assar em forno baixo, em temperatura baixa, tá? Forno elétrico, no máximo, a 160 graus, tá? E forno convencional, no máximo, a 180 graus, tá? Massas coloridas não gostam de altas temperaturas. Essas massas coloridas têm que assar em temperatura baixa e por mais tempo, tá? Aqui eu assei a 170, 180 no meu forno normal do fogão de casa, certo? Então, bolos de cenoura, red velvet, massas coloridas não gostam de altas temperaturas, tá? Então, tem que assar em baixa temperatura para ele não escurecer. O bolo de cenoura corre o risco de escurecer por dentro se você assar em forno alto, né? Você cortar e não ficar assim amarelinho, ficar um bolo roxo. E o red velvet também fica marrom, os bolos também ficam marrons, tá? Ó, então cheguei aqui no ganache pastoso e vou começar a aplicar. A primeira camada aqui do meu ganache é para acalmar esses farelos de bolo, tá? É para realmente ele ficar grudadinho aqui, certo? Não ficar aquele monte de farelo de bolo espalhado. Então, eu não tenho muito critério aqui para aplicar. É só realmente nivelar esses farelos e não deixar muito farelo de bolo espalhado, né? Mari, boa noite. Isabela, boa noite. Tô sentindo falta de você aqui nas lives, viu, Isabela? Ó, veja aqui como é que eu tô fazendo, tá? Tô só aplicando sem me preocupar com formatos agora. Eu vou aplicar, quer dizer, não é sem me preocupar com formatos. Aquele formato da abóbora eu tenho que já ir colocando ele, tá? Mostra a textura do recheio, do ganache.
Deixa eu te mostrar aí. Ó, tá pastoso, certo? Ele tá descansado, mas eu dei uma aquecidinha nele aqui, ó. E ele fica nesse efeito mais pastoso, tá certo? Gine, mas eu tô aqui na torcida que vai dar certo na próxima turma, tá? Se programa aí, começa a colocar umas pastas aí, vai assistindo um monte do nosso conteúdo gratuito que já tem aí no YouTube, tem no Instagram, entra lá no nosso Telegram que a gente coloca as receitinhas lá, tá? Então vai se programando aí, que na próxima turma eu espero você como leoa, tá? Para poder você entrar aqui na nossa turma e vender muito bolo de pasta americana, tá certo? Vou ficar à sua espera. Assim como eu sei que tem outros também que já estão se programando, né? Já estão se preparando para a próxima turma virar leoa. Gente, estou morrendo de calor com o ar-condicionado ligado. Muito quente. Não tá dando conta aqui. Ó, vocês estão vendo que eu tô só colando, tá? Só realmente assentando essas farelas de bolo, né? Deixando com que eles fiquem lá pregadinhos, certo? Mas eu já vou meio que entrando aqui nos formatos. Essa primeira camada. Então vamos lá. Explica por que o bolo esculpido vai menos recheio do que os outros. Olha aí a Angélica se preocupando com os recheios. Por que vai menos recheio? Não vai muito menos recheio. Eu coloquei uma camada, né, entre as partes aqui. Isso é porque ela quer comer bolo e ela quer muito recheio, né? Mas devido à estruturação do bolo, né, a gente coloca camadas mais finas e mais distribuídas, tá? Eu não posso colocar aquela camadona grossa no bolo esculpido, porque eu vou perder a estrutura desse bolo. Ele não tem nenhuma divisão aqui, né? Eu não coloquei estrutura no meio desse bolo. Então, eu tenho que ter mais camadas, porém, né, elas menores, mais finas, para eu não perder a estrutura, certo? E a gente está trabalhando aqui com ganache em cima, que vai ser um recheio por fora, tá? É porque uma colega perguntou ali. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Pensei que você estava só preocupada com a quantidade do bolo. Então, a gente tem a opção de colocar em mais camadas, certo? E uma camada mais fina de recheio. Não dá para ter bolo esculpido com uma camada gigantesca de recheio, aqueles bolos grossos, porque eu não tenho estrutura, tá? Incrível como a ganache vai dando vida ao formato. Mas ela quer recheio também. Quer também. E eu coloquei 4 camadas de recheio aqui, né? Então, 4 foi 1, 2, 3 camadas de recheio, tá? Num bolo desse tamanho é muito suficiente. E ainda vai uma camadona por fora de ganache aqui que não tem igual, né? Vocês estão vendo, ó, como a colega falou aí, incrível como a ganache vai dando vida ao formato. Vocês já estão vendo uma abóbora, né? Porque eu já estou entrando aqui nas partes. Agora que eu fiz a primeira, eu vou retirar um pouquinho do excesso, formando, tá? E eu vou começar a parte de alisamento. Mas eu vou dar ainda uma segunda camada. Deixa em off, né? Claro que ela quer, Thiago, mais recheio. Deixa em off aí, ó. Vou dando aqui, ó, só uma alisadinha para essa primeira camada. Se for puxando, eu venho lá e faço mais um pouquinho. Mas o ganache aqui vai dar toda a segurança para esse recheio não descer, para essa massa não pesar, né? Para não ter perigo desse bolo escapar no caminho, tá? Por quanto vende um bolo desse? Girle, a gente tem que calcular aqui o que é que pegou de material. Eu peguei 2 receitas do bolo de cenoura de caseirinho. Inclusive, eu não precifiquei ela ultimamente porque tudo da gente aumentou, né? Eu já tinha a ficha técnica dela, mas com certeza ela tá defasada, né? Porque a gente teve reajuste em tudo. Então, a gente tem que realmente ir para a ponta do lápis. Mas, por exemplo, um bolo simples de pasta americana, aqui eu tô com mais ou menos 20 centímetros dele, né?
Um bolo simples de pasta americana, de 20 centímetros, simples, tá? Tô falando do modelo simples. Ele pode sair a partir de 190, 20 centímetros. Esse daqui a gente tá falando de um bolo esculpido, que tem uma valorização, né? Pelo trabalho que você vai empregar. Então, a gente tem que ver o tempo de trabalho que a gente levou, mas por menos de R$300 não tem como, tá? Então, você vê que você tem uma valorização muito maior quando você trabalha com um modelo exclusivo, tá? Não é toda confeiteira que você vai ter por aí que faz um modelo de bolo esculpido. Então, você tem que ter a sua valorização através disso. Você está empregando técnica, você está empregando estudo, você está empregando tempo, né? Então, a gente tem que valorizar. E eu vou dizer uma coisa para você. O cliente entende essa valorização de vocês, tá? Ele não vai simplesmente achar caro, gente. Todo mundo vai achar. Pedir desconto, todo cliente vai pedir. Mas aí, alguém vai entender o trabalho daquele bolo, certo? E aí é onde você entra, né, com a sua arte, com o seu trabalho, e explica primeiro para o cliente o que é feito. Um bolo esculpido é um bolo que tem diferencial, é um bolo exclusivo na festa dele, não vai ter outra pessoa com aquele mesmo bolo, né? Então, a gente tem que vender o nosso peixe antes de simplesmente achar caro, né? A gente tem que realmente mostrar o resultado para o cliente. Vocês estão vendo aqui já o formato de abóbora. Eu vou pegar agora essa segunda camada de ganache e vou preencher nos locais que ficaram mais frágeis, tá? Vou dar mais uma aquecidinha nela ali, porque vai ficando mais firme, mais rígido, né? Eu vou dar mais uma aquecidinha na ganache aqui. Quando você trabalha com pasta e você já não tem segurança de passar esse valor para o cliente, você já mostra a sua insegurança. Você já acha que o cliente vai achar caro, né? Porque, meu cliente não compra pasta, só compra chantininho. Então, você já vai com o pensamento de que aquele cliente vai achar o seu bolo caro, né? Mas o que você tem que fazer? Mostrar que o bolo de pasta americana é diferente. Que não é igual o que ele vai encontrar ali na esquina, na outra esquina. Que você tem sabor e você tem qualidade. Então, ele vai começar a ver isso, tá? E vai começar a valorizar. Muitos clientes entram em contato comigo. Olha, você trabalha com pasta? Já me indicaram você porque você trabalha com pasta. E eu já falei isso aqui nas outras lives, né? As confeiteiras estão só na comodidade do chantininho. Ninguém bota as caras à tapa para fazer, para testar, para treinar coisas diferentes. E quem faz está se destacando no mercado. Se a pessoa, né? Não estou falando de uma pessoa específica, estou dizendo, se você quer continuar se sujeitando a fazer somente o chantininho, e ser a confeiteira uma entre as milhares que vai ter lá de chantininho, não tem um diferencial, você vai continuar na mesmice, não tem o que fazer, né? É questão de gosto, de querer, cada um querer. Mas se você quer aprender, se você está disposta a fazer um diferencial, a ter realmente um reconhecimento no mercado de uma confeiteira de sucesso, que faz bolos lindos, exclusivos, bolos valorizados, aí eu tô aqui para te ajudar, tá? Se você realmente quiser essa questão, mas se a pessoa quer só realmente continuar com o chantininho, não tem problema, continua com o chantininho, vai lá em frente, não é isso, Aline? A Aline tá aí, se esforçando dia a dia, fazendo modelos dos bolos. A gente tem os desafios, gente, para quem não sabe, dentro da nossa turma, eu lanço desafios para vocês, né? Porque eu realmente tenho que tirar vocês do comodismo. Tenho que tirar. Então, eu lanço os desafios para os alunos e assim eles vão tendo a obrigação de treinar. Não é simplesmente comprou o curso e guardou na gaveta. Eu estou lá no pé, fazendo com que todo mundo treine, tá? Gente, ó, eu já consegui aqui preencher toda a minha abóbora, fiz a segunda camada onde estava faltando. Não precisa ter uma camada de ganache, né? Tem que mudar, tem que fazer a diferença. É isso aí. Igual, né? Tem um monte. Então, a gente tem que fazer o diferencial.
Eu vou pegar aqui agora um pouquinho de água, amornar no micro-ondas, e aí eu vou alisar essa ganache aqui, tá? Até eu deixar ela bem lisinha. Na pasta americana, vocês têm que se atentar numa coisa. A pasta americana não esconde defeito de bolo, tá? A pasta americana realça o que tem por baixo do seu bolo. Então, se aqui essa ganache tá cheia de pedacinhos assim, na hora que eu colocar a pasta aqui, esses pedacinhos, esses volumes, essas coisas aqui vão aparecer sobre a minha pasta. Então, eu tenho que pegar uma água morna, molhar essa espátula, tá? E deixa eu só pegar aqui um pouquinho de água para aquecer. Vou mostrar para vocês como vai alisando mais. Ó, gente, quando eu comecei a trabalhar com pasta americana, não existia o chantininho, né? Então, eu não fiquei pensando, eu não vou conseguir vender um bolo de pasta, não vou conseguir vender, o cliente vai achar caro. Eu não tive tempo de pensar, eu tive tempo de agir, de começar a fazer e começar a dar certo. Mesmo que você comece ganhando menos, até você conseguir mostrar realmente o resultado, né? Mas você tem que começar, tem que dar o primeiro passo, tá? Quantas pessoas servem um bolo esculpido? Porque como a gente precisa tirar nesse bolo, deixa eu ver aqui, tá subindo, eu não tô conseguindo ver. Um bolo desse serve quantas pessoas? Minha dificuldade é essa, falar quantas pessoas serve um bolo esculpido, porque como a gente precisa tirar, aí dificulta. Isso, ó, aí o que você tem que falar pro cliente? Bolo esculpido, a gente não vende por fatia. É diferente de eu pegar uma forma de 20 centímetros, como você falou. Eu vou pegar e vou tirando, né? Então, eu vou perdendo o tamanho desse bolo. Aqui eu trabalhei com uma forma de 20 centímetros. Mas se eu for medir ele... Deixa eu medir aqui. Ele ficou com 18, tá? Ele ficou com 18. Então, um bolo de 18 centímetros, ele serve 20 fatias. Esse aqui redondo era mais fácil, né? Fazer bolo de pasta, já tá dizendo aí, ó. Se eu fosse pegar um bolo redondo, era mais fácil eu dizer, ele serve 20 fatias. Esse aqui, ele serve 20 fatias, tá? Mas, um bolo esculpido de um cachorro, por exemplo, você não tem como vender por fatia. Você vai vender por tamanho, tá? Por fatia vai ser impossível de você calcular num bolo esculpido. E também você não vai vender o bolo pelo valor da fatia. Você vai vender a sua arte, né? Vai vender o tamanho do bolo que você fez e o tanto de material que você usou. Então, não tem como precificar bolo esculpido por tamanho, tá? Por tamanho, por fatia, desculpa. Vai precificar por tamanho. Ó, eu vou começar a passar um pouquinho de água quente. Quando vai partir esse bolo? Você vai começar a passar um pouquinho de água quente para assentar esse ganache aqui, tá? Esse bolo, Thiago, vai ser decorado semana que vem, né? E só vai ser partido provavelmente no próximo domingo. E aí eu vou manter ele aqui na geladeira, tá? Para manter esse bolo, vocês vão me perguntar aí, ó, eu posso colocar o bolo com ganache na geladeira, tá? Eu tenho feito os testes aqui com a pasta americana, né, para a geladeira. A pasta 2, que a gente já liberou aí para as alunas, tá? E ele tem se comportado magnificamente na geladeira, inclusive bolos blindados, certo? Já coberto com pasta, eu guardei o bolo na geladeira, inclusive aquele cogumelozinho ali, guardei na geladeira e já tirei. Esse domingo agora não, no outro. Tinha muita dificuldade nisso, né? No tamanho, em como precificar. Tem que ser pelo tamanho mesmo, tá? Thiago, vai ser no próximo, tá? Ele vai ficar guardadinho ali na geladeira. Vai ser no próximo. Então, gente, eu tava falando da validade aí, né? Com a nossa pasta, a pasta pronta, vocês não podem nem pensar em colocar na geladeira, tá? Nem pensa. Não coloca a pasta pronta na geladeira. Mas a nossa pasta, ela tem uma resistência maior à geladeira. Quando você tira ela da geladeira, ela vai suar normal, como todas as outras, né?
mas ela seca muito rápido, o que a pasta pronta não faz. A pasta pronta, ela desmancha, né? Ela fica aquela meleca. E a nossa não, ela seca, tá? Então, eu vou guardar esse bolo na geladeira e aí eu fico fazendo teste, como é só para casa aqui, né? Não é para venda. Eu fico fazendo testes, né? Desde o começo da minha carreira, eu faço testes com os de casa. Então, quem é de casa são cobaias aqui, né? São cobaias minhas e para sempre vão ser. Tudo que eu quero testar, eu vou fazendo aqui para casa. Mas você aí que vai iniciar, tá? Começa nos testes também. Não vai vender um bolo desse com uma semana na geladeira, né? Faz o teste e come em casa. Certo? Ó, gente, tô só alisando ele aqui. Vocês estão vendo que eu tô colocando aqui, ó, a espátula, onde você dá curso. A gente tem um curso online de pasta americana, tá? Mas, no momento, não tem vaga aberta. Então, vocês vão consumindo aí o conteúdo, tá? Que a gente tem. E para o curso ainda não tem vaga disponível. Então, a gente não tem previsão de quando a gente vai abrir a nossa turma, tá? Eu já fui. Adorei meu bolo de livro, mas também que poderia ter feito uma manga de confeitar e uma batedeira. Calma, né, doutor? Na época o senhor era só advogado, né? Era pouco confeiteiro ainda. Então, a gente fez um vade-mecum, não foi? Pra você? Foi também já teste, não é isso? Testezinho aí pro doutor Tiago. Ó, gente, vocês estão vendo? E aí eu posso continuar alisando aqui, tá? Mas pra nossa live de hoje, era esse trabalho que a gente tinha pra fazer, né? Cortar o bolo, rechear e esculpir ele, tá? Como a gente só vai decorar ele terça-feira, né? Eu vou guardar ele na geladeira. Primeiramente, eu vou deixar ele secar aqui um pouquinho. E aí, eu vou deixar esse ganache endurecer. E vou guardar ele na geladeira até terça-feira, 20 horas, que eu encontro vocês pra gente decorar esse bolo em formato de abóbora. Abóbora de Halloween, tá? E, inclusive, eu vou mostrar uma decoração diferente. A gente vai fazer uns raminhos aqui. Eu só não vou poder partir no dia. Era confeiteiro nada, nem imaginava. Pois é. Inclusive, eu não vou poder partir no dia que o bolo tava falando pra vocês, porque a gente vai ter que tirar as fotinhas do Luca, né? Mas quando eu partir, eu mostro ele pra vocês por dentro. Gente, o Tiago é um dos meus testemunhos aí, porque o Tiago é advogado, tá? Como eu falei, aí ele tá dizendo, ó, quando eu fiz o bolo do direito pra ele nem era confeiteiro ainda. E agora o Tiago tem a sua confeitaria, faz bolos de pasta americana lindíssimos aí, faz salgados, né? Já trabalha bastante aí na área e não tem muito tempo. Então, se é possível para mim e para o Tiago, é possível também para você. O Tiago mora no interior, viu, Girli? Vou fazer o meu amanhã e esperar para terça também. Muito bem, vamos fazer junto então. Faz aí, para na hora da live a gente decorar junto, viu? Girli, o Tiago também é do interior, viu? E aí, o Tiago já tá desmanchando aí na pasta. Começou devagarzinho também, mostrando para os clientes, fazendo o bolo do Davi, fazendo o bolo da sogra, da mãe. E aí, assim, a gente vai treinando e vai divulgando, tá, gente? Ó, aqui eu vou só limpar, né, a minha base, tá? E aí, a gente já volta na terça-feira. Lembrando que eu transferi a live de segunda para terça, porque segunda eu vou estar viajando com os meninos, né? Interior Quixadá, tá? Eu vou estar viajando com os meninos no final de semana, que terça é dia das crianças, mas a gente vai aproveitar lá domingo, segunda e volta terça. E aí a gente decora esse bolo aqui na terça-feira, na nossa live de terça-feira. Não percam, que vai ser muito show, tá? A gente se encontra aqui de novo na terça-feira, 20 horas, tá bom? Gostaram de hoje? Conta aí pra mim, quem ainda tá aí. Hoje a gente não vai fazer print porque tá só no ganache, né? Mas terça-feira eu quero um print exclusivo aí, com recorde, tá bom? Espero todos vocês terça-feira, 20 horas. Com certeza estaremos aqui. Amei! Pronto, gente!
Muito obrigada, boa noite. Passamos do horário aqui, por isso que não dá tempo de fazer tudo num dia só, né? Beijo, obrigado pela companhia e até terça-feira, 20 horas, pra gente decorar esse bolo aqui, tá? Beijo!